Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, muito prazer. Eu me chamo Guilherme e, junto da Milena e da Monique, nós somos alunos de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira. E por meio da disciplina de Saúde no Ensino da Ciência e Biologia, nós viemos aqui com vocês falar um pouquinho sobre vacinas. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as vacinas, quais são os tipos e como elas funcionam. Mas antes de mais nada, a gente tem uma perguntinha. Vocês sabem o que é uma vacina? A vacina, pessoal, elas são algumas substâncias constituídas por agentes patogênicos ou por seus derivados. Quem são então esses agentes patogênicos? Eles são também conhecidos como agentes infecciosos. São aqueles organismos capazes de produzir doenças infecciosas para o hospedeiro, desde que ele esteja em condições favoráveis para isso. Então, o agente patológico é aquele que vai causar a doença. Enfim, as vacinas então elas trabalham com esse agente patogênico, que é um organismo capaz de trazer a doença, e também ele faz isso em um hospedeiro. Esse hospedeiro, ele faz o papel do hotel, ou seja, ele dá condições para que esse agente patológico possa se reproduzir e causar a doença em si. Sendo assim, a vacina ela estimula o nosso sistema imunológico, que é responsável pela defesa dentro do nosso corpo. E esse sistema ele é responsável por produzir os anticorpos que vão trabalhar em combater essas infecções. Outro ponto bem importante também é que as vacinas elas agem a partir do mecanismo chamado memória imunológica. Ele basicamente mostra para as células do sistema imunológico o rosto dos organismos e faz com que, quando eles tenham contato com ele novamente, a gente tenha anticorpos prontos para combatê-lo rapidamente. Bom, agora que vocês já conseguiram dar uma olhada e ter uma breve visão sobre o que é uma vacina, vamos falar sobre quais são os tipos de vacina. O primeiro tipo de vacina que a gente tem são as vacinas de vírus ou bactérias inativadas. Essa é uma tecnologia mais antiga e mais tradicional. A gente vai pegar o micro-organismo vivo, colocar ele em uma cultura que ele possa se multiplicar e depois ele vai ser inativado, ou seja, ele vai perder a capacidade de provocar a doença. Ele vai estar morto, não podendo causar a doença, mas ele ainda vai ter as substâncias que vão gerar a resposta imune do corpo. Há alguns exemplos desse tipo de doença são as vacinas do tétano, da hepatite A e da hepatite B, e também, trabalhando com o coronavírus, a Coronavac. Depois disso, nós temos o segundo tipo, são as vacinas de vírus ou bactérias atenuadas. Nesse tipo de vacina, o microorganismo ele é colocado em condições para que ele seja cultivado e vá ficando cada vez mais fraco. Ele continua vivo, mas assim como na vacina anterior, ele não provoca a doença, mas ainda assim ele gera uma boa resposta imune, porque ele tem o microorganismo vivo. Por conta disso, é um trabalho não recomendado para gestantes ou pessoas imunodeprimidas. Exemplos dessa vacina são a febre amarela, a tríplice e a tetraviral, a dengue e a poliomielite. Um outro tipo que a gente tem são as vacinas à base de RNA. Essa vacina utiliza o RNA mensageiro modificado. Esse RNA mensageiro ele é responsável por carregar as informações para a criação de proteína e os anticorpos nada mais são do que essas proteínas que vão combater esse agente patogênico que a gente já falou anteriormente. Esse RNA, então, ele é modificado e ele é produzido com uma pequena parte do material genético de um vírus. Esse RNA, então, ele entra nas células musculares e ensina o corpo a produzir os anticorpos. Exemplos disso são as vacinas para o coronavírus da Pfizer e da Moderna. Por fim, nós temos a vacina de vetores virais. É uma vacina recente também e é bastante semelhante à vacina da base de RNA. Ela usa o vírus previamente manipulado geneticamente, transformando ele em algo inofensivo, e mesmo assim ele não consegue se reproduzir. Quando ele é introduzido no corpo, ele permite a entrada de material genético manipulado, o RNA mensageiro. E aí, quando ele entra nas células, a gente vai ter uma vacina à base de RNA que vai ensinar o corpo a produzir os anticorpos. Alguns exemplos são as vacinas para o coronavírus da Fiocruz, Oxford AstraZeneca, Janssen e Sputnik V. Agora que vocês assistiram o vídeo inteiro,
Que você acha de dar uma força pra gente se vocês realmente entenderam e gostaram do assunto? Deixando o like, comentando e compartilhando com os seus amigos. Muito obrigado pela atenção e nós nos vemos por aí.